Boa tarde, mais uma quarta-feira, e quem nos visita hoje aqui no estúdio da Veja São Paulo é a atriz Ilana Kaplan. A Ilana Kaplan está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Baixa Terapia, no meio de um grande elenco lá liderado por Antônio Fagundes, que tem mais Mara Carvalho, Fábio Espósito, Alexandra Martins e o Bruno Fagundes, dirigidos pelo Marco Antônio Pâmio. Baixa Terapia está em cartaz no Tuca, de sexta a domingo, inicialmente até 30 de setembro, mas o Fagundes promete que deve ficar até o final do ano, né? A gente acredita, já que Fagundes falou, está falado, né? Ilana, tudo bem? Tudo bom. Então, Baixa Terapia é uma comédia que faz a gente rir muito, mas também engana um pouco o espectador no bom sentido, né? A trama mostra uma sessão de terapia que envolve 3 casais que aparecem para análise, só que a terapeuta está ausente nesse dia. Inexplicavelmente, eles não sabem muito por que a terapeuta não apareceu e eles têm que tocar essa sessão em grupo. A Ilana é casada com o personagem do Fábio Espósito no espetáculo e eles representam um casal definidor da história, né? Porque é a Andréia e o Roberto, né? Isso. Que é o casal mais fechado, o que o marido oprime a mulher, que reprime os atos dela, que faz ela falar pouco, ou melhor, que impede ela de falar, né? E aos poucos vai desencadeando uma história ali que leva para uma grande revelação. Que a gente não pode falar. Que a gente não pode falar e soluciona a peça. Então eu queria saber um pouco, Ilana, você cria essa personagem com muita sutileza até o desfecho, que é surpreendente. Transita pelo cômico, pelo dramático e pelo trágico. Como é que é criar uma personagem que tem essas várias nuances e também lidar com o humor num personagem que, como as pessoas vão saber no final, tem uma característica mais pesada, mais dramática, né? Como é que é tirar graça de uma situação delicada? A Andréia, eu acho que foi um dos personagens mais difíceis que eu construí. Muito porque eu tenho pouca fala nesse espetáculo e eu sempre fui uma comediante mais verborrágica, assim, né? As piadas sempre tiveram mais no texto. Mas você fala muito por ações ali, né? Então, eu acabei fazendo uma partitura física, que eu chamo de partitura física, porque não tem muitas indicações de ações no texto do Matias Del Federico, assim. Ela tem, em alguns momentos, em determinado envelope, tem... porque a terapeuta deixa os envelopes e eles fazem a sessão entre eles, os 3 casais. E tem 2 litros de uísque, não é? Que também é um dado bem importante, que faz a terapeuta não ser uma boa terapeuta. E aí, então, assim, tem algumas dicas de ações mais para frente. As outras todas a gente criou. E eu acabei criando as minhas, ensaiando mesmo. No desenrolar da peça a gente vê, né, que a Andréia está passando por um momento conturbado da vida dela, né? Perdeu a mãe há pouco, perdeu o emprego, e o marido é muito agressivo mesmo, né, com ela. Isso é uma coisa que surpreende um pouco o espectador, porque o casal vivido pelo Fagundes, pela Mara Carvalho, tem problemas mais cotidianos de um casal que está junto há muito tempo, né? E o Bruno e a Alexandra formam um casal jovem que estão discutindo um início de vida, né? Essa sutileza que você e o Fábio Espósito deram de mostrar ao mesmo tempo uma certa violência, a gente pode dizer, interferiu de que forma na criação de vocês? Ou vocês já começaram a pensar, esse casal tem que ser pesado, mas não muito? Não, a gente não chegou a pensar. A gente foi intuitivamente, porque o texto indica, né, várias situações e o comportamento de todos os personagens. E aí a gente foi a partir do ensaio, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensaiar. Eu sou a pessoa que ensaia. Porque eu acho que a gente descobre nos ensaios, né? Então, a gente foi descobrindo, todos nós. É raro um comediante falar isso, né? Que o comediante gosta mais da reação da plateia. Mas eu gosto muito de ensaio, eu sou meio a louquinha do ensaio. Porque eu acho que a gente descobre e constrói o esqueleto, a base toda, no ensaio. E na Baixa Terapia, e por coincidência, em grande parte dos trabalhos que eu fiz durante a minha carreira, eu não sou uma pessoa de caco. E ninguém quer colocar caco ali, porque o espetáculo ele é inteiro, ele tem uma unidade, assim, ele já é completo, não é necessário. Acho que a gente poderia, talvez, destruir uma coisa que está super funcionando. Pode desperdiçar, né? Então a gente acabou não optando por caco. Então todo mundo descobriu fazendo mesmo. E tem uma coisa muito bacana, que é
uma característica do Fagundes, ele vem fazendo ensaios abertos. E a gente fez ensaios abertos desde a leitura. E a gente teve a oportunidade de ir testando coisas, né? Porque tinha uma plateia respondendo. Então, todas essas delicadezas e essas coisas foram sendo construídas também tendo esse elemento. E a comédia tem, por exemplo, na Baixa Terapia nós somos 6, a plateia é o sétimo ator, porque a risada, ela contribui, né, num tempo, no timing, numa espera, num ataque de piada. Então, isso é muito interessante. E outra característica das produções do Fagundes, já que você falou do ensaio aberto, é também o debate, o bate-papo depois da apresentação, né? Que vocês fazem toda a sessão, uma conversa com o público. O personagem continua sendo construído a partir do que você ouve nesses debates? Como é que funciona isso para você? O público traz coisas novas que você aproveita no dia seguinte ou não? Não chego, a gente não chega a conversar especificamente sobre os personagens. O público fala muito sobre a peça, claro, se surpreendem com determinadas, né, ações, ou até com a Andréa, porque ela tem um desfecho mais surpreendente, mas a peça tem uma coisa muito interessante, que outro dia, até o Fagundes, todo mundo no camarim, a gente elencou uns 25 temas que a peça trata. E tem de tudo, assim, né? Ciúme, vício, alcoolismo, jogo, morar junto, não morar junto. A causa feminista, a causa de certa forma está ali também. De uma certa forma, violência, né? Então tem uma série de assuntos. Então acho que a peça tem essa riqueza, assim, né? E a gente está muito feliz de estar fazendo, a peça está indo bem. Desde março, a estreia foi em março, né? O sucesso, pelo visto, persiste aí, né? A casa está lotando sempre. É legal. E na semana passada vocês tiveram mais um presente, né? A Ilana foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz desse ano, que no primeiro semestre saem 2 nomes, né? Melhor atriz é Ilana Kaplan e Amanda Lira, que faz um belíssimo trabalho no monólogo Quarto 19 também. E eu fico pensando que uma indicação a um prêmio é uma coisa rara para um personagem cômico. Em comédia, né? muito rara. Por que você acha que os jurados prestaram atenção mais nesse teu trabalho? Porque existe um preconceito, existe uma questão que normalmente eu acho que é uma característica que não é uma característica só brasileira, é uma característica universal. A comédia, ela sempre é um pouco, assim, deixada de lado, assim. E tem um paradoxo, porque todos os estudiosos, né, e todo mundo fala que a comédia é mais difícil de se fazer. Então tem uma coisa... Eu não sei se a comédia ela é mais popular e talvez ela caia num lugar menos erudito. É uma boa assim, explicação, pode né? ser. Talvez seja isso. Quando a comédia começou mesmo na Grécia, né, a comédia, ela provocava, ela provoca, né? Ela tem esse dom, assim, ela provoca, ela incomoda. Mas, ao mesmo tempo, é através da comédia... Né, tanto na Grécia como mesmo em Shakespeare colocava na boca do bobo as grandes verdades, porque é um jeito de falar coisas muito sérias através de um véu da graça, né? Então, eu acho que esse é o barato da comédia. E não sei por que é uma que característica do essa... Baixa Terapia, né? Que é isso, vocês falam de coisas muito densas sérias. De um jeito tranquilo. Não sei, assim, fiquei muito feliz com a indicação, tive muitos amigos comediantes, assim, muita gente ficou muito feliz, porque de uma certa forma é uma representação. Claro. Né? E tem muito poucas mulheres fazendo comédia. Normalmente as comédias são sempre uma característica tem mais homens do que mulheres, mas tem excelentes... Mas ainda hoje é que a gente pensa, né? Mônica Martelli, Heloísa Perricet, Ingrid Guimarães, Tata Werneck. Mas será que é mais difícil uma atriz cômica se firmar do que uma atriz dramática? Eu não sei se firmar, mas é mais difícil, tem menos mulheres, sempre teve menos mulheres comediantes, né? Eu acho que porque a comédia ela tem uma coisa que é se expor ao ridículo, não ter vergonha do ridículo. Né? E isso tudo é sempre muito... Fere um pouco a vaidade, Pode talvez? Pode ser, talvez, né? Não ter vergonha de ficar horrendo, de se agachar, de se jogar.
E é engraçado, porque no Brasil a gente tem os ícones da comédia, né? Então, assim, Dercy Claro. foi uma pessoa importantíssima, né? Mas a Dercy tinha uma coisa mais de circo, assim, mais macaca, briterna, fala palavrão. E eu sempre fui um pouco mais da linha da Marília Pêra, por exemplo, assim, da linha de admiração, Claro. né? Como admiradora, assim. Porque eu acho que a Marília tinha uma coisa muito bacana, que ela tinha uma elegância. Ela se expunha, ela fazia tudo, mas ela tinha uma coisa assim que eu admirava muito. Tudo que eu consegui ver da Marília Pêra, que eu pude ver, eu tentei ver no teatro, porque eu acho ela, até hoje, assim, vai ser sempre poderosa. E o que você decide primeiro, ser atriz ou ser a comediante? Indo naquele clichê, você era a palhaça da família? Sempre fui. Sempre fui. E aí, quando decide ser atriz, quando eu decidi ser atriz, eu queria e era. Para mim era, assim. Eu fiz a faculdade de artes cênicas e foi engraçado que teve uma vez que eu fiz uma cadeira que a professora falou, não, você não vai fazer comédia. Você tem uma facilidade, eu vou fazer você fazer uma outra coisa. Aí eu fui fazer um Brecht, fiz tudo. E no meio que eu estava fazendo a cena, eu esqueci de um pedaço de texto, fiz uma palhaçada, as pessoas riram e eu voltei para a cena. E ela falou, o que é a necessidade da risada? E é engraçado porque eu fiz uma trajetória basicamente de comédia. Tem Ricardo III, que não é o Ensina-me a Viver, não é, mas meu personagem tinha um Tem o traço Partituras, cômico. da Maria Helena Lopes, também, que era uma coisa mais cabeça. Né? Que era mais, mas também acabava indo, assim, é um lugar que eu transito, que eu tenho mais firmeza, assim, que eu gosto. E eu acho que a sensação de ouvir a plateia rindo é um dos maiores prazeres que uma pessoa pode ter, assim, é muito legal, assim, gostaria que todo mundo fosse ator só para ter essa sensação, mas aí se todo mundo fosse ator, não ia ter público, então é melhor deixar todo mundo no seu lugar. Exatamente, não ia ter ninguém na plateia, né? Ou o mundo ia ficar muito chato também, né? Ia ter muita vaidade para todo lado. Mas é engraçado, assim, porque eu tenho uma tendência aí para o humor, assim, eu gosto de fazer rir. E fazer rir ao lado do Antônio Fagundes é uma responsabilidade maior, é um prazer maior? É um Como é que prazer é jogar com o inenarrável, assim. Ele joga a bola como ninguém, ele olha no olho, ele é um colega excepcional. E claro que quando a gente começou a ensaiar, né, dá uma coisa, porque imagina, eu vi o Fagundes também em Porto Alegre, tudo que ele fez e que eu consegui ver na época da companhia de repertório ainda, né, fragmentos de discurso amoroso, o Anarquistas, e, enfim. E quando eu vim a São Paulo, também via as mulheres, que é uma referência, Luas, né? Vermelho, E, claro, as coisas de televisão que a gente também via. Então, logo que a gente começou a ensaiar, eu falei, Antônio Fagundes. Mas ele não tem frescura, assim. Ele é uma pessoa muito transparente, muito objetivo e muito bom colega, assim. Aliás, todos. Eu estou muito feliz de estar com esse espetáculo, porque eu imagino que que fazer comédia com uma coxia complicada, com um camarim complicado, ferra tudo, né? Uma coxia ruim gera um espetáculo ruim, porque se os atores não estão bem entre si, já... Não rola. Não rola energia para o público. Não mesmo, assim. E eu tive a sorte, eles são todos muito bons, são excelentes profissionais e são colegas maravilhosos. E tem o Xepa, o Fábio Espósito, que faz meu marido, com quem eu nunca tinha trabalhado, mas que eu sempre também admirei e que eu rio muito com ele também. E são todos legais. A Alexandra Martins, a Mara Carvalho, o Bruno. Estou com a família e a gente é um puxadinho da família. E se sentiu adotado pela família, de uma certa forma. E a gente não dá uma coceirinha, né? Embora a gente não possa falar, mas em relação ao teu desfecho no espetáculo, surpreendente, eu fico pensando que tem até uma causa social ali, que vocês estão levantando uma bandeira, né? Essa responsabilidade pega você de algum jeito? Você fica pensando, eu estou falando de um assunto importante, de um assunto que as mulheres têm que ter consciência. Como é que você leva isso? Eu acho que, assim, que a gente não pode dar falar, spoiler, mas eu acho que quase todos os assuntos que a peça trata, ela esboça, né, assim, ela pincela assuntos muito sérios, como a gente falou aqui antes, né, ciúme e violência contra a mulher, vício, jogo, alcoolismo, e então, assim... eu acho que todas essas mensagens, elas estão embutidas. O que é bacana da Baixa Terapia é que não é uma bobice, não é uma comédia boba. Ela tem uma coisa a mais, né? Então a gente deixou o pessoal curioso aí para quem não viu, né? Então vamos lembrar de novo. Baixa Terapia,
com Antônio Fagundes, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Bruno Fagundes, Ilana Kaplan e Fábio Espósito, direção do Marco Antônio Pâmio, está em cartaz no Tuca, sextas-feiras, 21h30, sábado, 20 horas, domingo, 19, acertei, isso, né? Isso, tudo certinho. Até 30 de setembro oficialmente. Outubro, talvez dezembro. Então tá. Então, vamos lá prestigiar Fagundes e companhia, com Ilana Kaplan brilhando no palco, e Baixa Terapia vai vai render muitas gargalhadas e também uma bela reflexão no final, né? Isso. Ilana, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu vou agradecer mais uma vez. Na quarta-feira não tem, porque estou saindo de férias, mas final de agosto a gente está de volta aqui com nossos papos sobre teatro, todas as quartas-feiras, aqui direto do estúdio do Veja São Paulo. Obrigado, gente. Valeu!